Mais uma vez, começando aqui um Papo Leve com a Eleven. Hoje eu recebo um convidado muito especial, amigo muito próximo. Não foi fácil alinhar as agendas aqui, porque todo mundo também tem uma agenda que não é fácil. Mas hoje eu recebo aqui o Dr. Mori, cirurgião plástico e proprietário do Hospital St. Ellen. É uma honra ter você aqui e a gente poder bater esse papo para conhecer um pouco da sua história de empreendedorismo e até de evolução profissional e que sirva de incentivo para muita gente aí que nos assiste. Eu que agradeço o convite, Cláudio. É uma honra poder estar aqui com um grande amigo como você e poder ajudar no que for possível, né, da história da vida, da carreira e, se possível, servir de exemplo, né, e até de estímulo para as pessoas que nos assistem, né? Exato. Falando em estímulo, tudo tem um começo. E muitas vezes os começos não são tão gloriosos, tão bacanas. Porque hoje, depois que você conquista e consegue dar alguns passos e conseguir evoluir profissionalmente, e também como pessoa, fica muito fácil de se falar. Mas eu gosto sempre que as pessoas comecem contando a história de como foi o início, né? Como foi o seu início? Como foi o começo dessa sua jornada na medicina? Bom, a história é longa, né? Mas eu venho de... Desculpe. A história é longa porque eu venho de uma família mais simples, né? Para fazer um rápido resumo. Então, o meu pai, ele trabalhava em empresa, ele era, que a gente fala assim, né? Operário, peão de fábrica. Minha mãe, à época, ela era manicure e boleira, né? Então, nunca tive, assim, condições de fazer grandes colégios, nada disso. Então, sempre tive que seguir em escola pública. Embora, naquela época, acho que até as escolas públicas fossem um pouco mais de melhor qualidade, né? Acredito eu. Mas foi através, né, dessa formação de escola pública que aí eu consegui, então, com muita dedicação, esforço, estudando, que acho que todo mundo que pensa em fazer medicina ou qualquer profissão, né, tem que se dedicar, que eu consegui entrar numa grande escola, né? Então eu fiz a faculdade de medicina, que aliás era algo que eu queria desde criança. Eu sempre falava que, desde os meus 8 anos de idade, eu falava que queria ser médico e tal. Talvez seja algo assim que já vinha em mim, assim, né? E meus pais diziam que eu sempre falava nesse sentido. Aí eu consegui ingressar, então, na Unesp, que é a Faculdade de Medicina do Botucatu, e de lá tudo começou, né? Foram 6 anos de faculdade, foi algo, assim, apaixonante. Eu até digo que foi um ponto de inversão na vida, né? Porque pra gente não era algo normal, né? À época, ingressar numa grande escola pública, né? Como são essas estaduais, né? Aqui do estado de São Paulo. Então, eu tive o privilégio de entrar nessa escola e aí comecei, então, a minha carreira médica, né? Primeiramente como estudante, cumprindo 6 anos. E aí, então, passados os 6 anos, eu segui para São Paulo, isso em 2000. No ano 2000, eu iniciei minha residência em cirurgia geral em São Paulo. Foi essa. E aí tem outras etapas, né? Então, eu fiz a cirurgia geral, né? Inicialmente, eu pensava em ser cirurgião cardíaco. Eu fiz um tempo de cirurgia cardíaca e depois eu deixei a cardíaca e ingressei na cirurgia plástica, né? Aí me encontrei de fato, não que eu não gostasse da cardíaca, mas aí foi uma questão filosófica minha. Eu acabei, então, ingressando na cirurgia plástica, que foi, para mim, apaixonante, me trazia a independência, né, e a autonomia que eu gostava de ter, e segui na cirurgia plástica, aí é uma outra longa história, né? Dali, eu fiz os 3 anos em São Paulo, né, da especialidade em cirurgia plástica, e já ao final da residência, eu recebi alguns convites, né? Entre os quais fui convidado para trabalhar numa equipe no Hospital Albert Einstein, no Einstein, né? Todo mundo conhece o Einstein. E graças a Deus, outros convites já foram surgindo, assim que eu já fui terminando a residência. Então eu saí empregado, né? Que bom, foi bom. E dali trabalhando, então eu entrei na equipe do Einstein, depois eu fui convidado para fazer parte do corpo clínico, né? Existia um serviço de reconstrução, de mastologia, na Beneficência Portuguesa, que era o IGM, Instituto de Ginecologia e Mastologia. E lá eu comecei a atuar também como cirurgião plástico e montei meu consultório
e ir lá seguir, né? E nesse ínterim, surgiu um convite para eu vir para cá. Eu vim para cá, né? Aqui em Piracicaba. Foi inicialmente para realizar cirurgias plásticas pós-cirurgia bariátrica, né? Que é a cirurgia para obesidade mórbida, para redução da massa corporal, do peso. E aí ficam as flacidez, as sequelas, esses grande perda de peso. Como já era algo que a gente fazia muito em São Paulo, porque o hospital que eu trabalhava, né, e que eu tinha feito residência, a gente era referência também em cirurgia pós-bariátrica, né? E a gente já fazia isso de rotina, tá? Aliás, foi um dos primeiros serviços que começou a ter rotina em cirurgia plástica pós-bariátrica. Aí eu vim para cá e começou a dar muito certo, né? Nessa ocasião conheci outros médicos que estavam iniciando junto, outros médicos que já estavam aqui. Fui começando a fazer boas amizades aqui em Piracicaba, que me acolheu muito bem, uma cidade maravilhosa, foi apaixonante desde o início, né? Por um sem número de atributos bons, né? Desde a qualidade de vida, a natureza, bons hospitais, bons profissionais, pessoas acolhedoras, né? Cidade maravilhosa. E eu fui me apaixonando e já fui meio que virando o pivô no sentido de tentar me estabelecer por aqui. Aí foram surgindo outras oportunidades na parte de reconstrução de mama, junto a mastologistas, na parte de cabeça e pescoço e principalmente na parte reparadora, que eram o tipo de cirurgia que a gente fazia muito em São Paulo, né? Em São Paulo eu fiquei por 11 anos fazendo a minha formação cirúrgica e trabalhando. Aí eu vim para cá, Piracicaba, foi acho que final de 2009, início de 2010 que eu fiz na verdade, essa transferência em definitivo. E aí chegou até aqui, né? Grandes amigos, que nem você, que hoje eu tenho um amor muito grande por Piracicaba, eu me considero, né, não vamos dizer assim, 80-20 piracicabano, né? E 20% estrangeiro ainda, né? Mas já me sinto, assim, bem arraigado aqui. Uma cidade maravilhosa que a gente se dedica, trabalha bastante, fazendo tudo muito sério no sentido de promover o nosso trabalho e também ajudar e contribuir para o crescimento da cidade. Eu quero que Piracicaba seja cada vez maior e mais enaltecida, gigantesca. Ela merece, uma cidade muito boa. Tá de parabéns, piracicabanos e Piracicaba. Que legal. Piracicaba, eu também adoro Piracicaba. É uma cidade boa para se viver e ainda tem muita coisa atrativa que nos mantém aqui, né? Oh. Agora eu quero te fazer uma pergunta dessa época de residência, que acredito que não seja uma transição fácil, foram vários anos, pelo que você me falou, de 2000 até 2009, trabalhando fortemente ali na residência, se aprende muita coisa, e tem aquele clichê que o pessoal fala, né, que na prática a teoria é diferente. Exatamente, né? Então como foi esse tempo, né, uma trajetória longa, acredito que traz muita bagagem, muita casca e realmente faz com que você aprenda na prática coisas assim das mais diversas que acontecem. Como que foi esse período de residência? Bom, foram 6 anos regulares de medicina e eu acabei fazendo 6 anos e pouco de residência por conta de eu ter feito os 2 de cirurgia geral, que era o pré-requisito, e ter feito ali 1 ano e meio de cirurgia cardíaca, né? Que depois eu desisti. Mas eu tive bastante atuação na cirurgia cardíaca e depois eu migrei para plástica, que são mais 3 anos, né? E assim, você perguntou algo marcante? De marcante, talvez toda essa passagem houve assim muitos momentos marcantes, né? A medicina ela é muito rica assim, em trazer essas experiências e eu acho que essas experiências elas são diárias, né? Diuturnamente você está vivendo isso. Mas algumas passagens, dentre as quais uma que marcou muito, foi até na cirurgia cardíaca, né? Algumas, porque são cirurgias assim de alta complexidade que exigem aí uma atenção, uma dedicação. Existe também uma nuance muito pequena entre você estar muito bem e eventualmente evoluir para algo de maior complexidade, maior gravidade. Então, por conta disso, a gente ficava alerta o tempo todo, né? E existia algo tudo muito bem programado. A cirurgia cardíaca, ela tem essa característica, né? Então, os colegas cirurgiões cardíacos hoje, eles sabem muito bem o que eu estou dizendo. E teve uma passagem que foi, eu digo, interessante, né? Mas é algo que é passível da gente se relatar aqui.
Foi um caso de um jovem, ele tinha acho que 42 anos, né? A esposa e uma filhinha que acho que tinha em torno de 6 a 7 anos. Ele foi fazer uma troca valvar. Cirurgia tranquila, né? Como todas as que a gente fazia diariamente. Operou o paciente, né? Saiu do ato cirúrgico, recuperação e foi para a UTI. E nesse mesmo dia, na UTI, a equipe já tinha se dispersado, cada qual ia fazer seus afazeres, alguns até dentro do hospital, mas fazendo ambulatório e tal. E eu estava no hospital, passando visita, e tocou o bip, né? E como eu que estava mais próximo, né? E o bip ficava comigo, porque eu era residente. Eu subi correndo, acho que a UTI central, acho que era no 7º andar, eu lembro que até subi correndo, né? Naquela época a gente tinha vamos dizer assim, uma condição física melhor. E eu subi rápido assim e tal. E lá eu já me deparei com uma situação em que o paciente estava já chocando, ele estava com o dreno, existe um dreno que a gente fala dreno de mediastino, e esse dreno já estava com sangramento intenso e tal. E tinha que se tomar uma decisão, né, em aguardar a equipe chegar, que talvez não desse tempo, ou já ir reabordando, né. Esta decisão ela foi tomada junto à equipe da UTI, e, inclusive eu lembro que até o chefe falava assim, se a gente não tomar uma decisão rápida, existe um risco de essa condição evoluir mal. E aí, então foi decidido que seria reabordado até que a equipe tivesse tempo de chegar. Isso é até normal acontecer, né? Aí eu entrei, eu e mais 2 colegas que tinham sido ex-residentes comigo, né, na geral, e reabordamos. E foi uma situação drástica, uma situação tensa, porque a gente sabia o risco que estava por trás dessa reabordagem, mas era a única chance que esse paciente teria. Foi reabordado, e nessa reabordagem a gente conseguiu, então, reduzir esse sangramento, né, que ele provinha de um grande vaso ali, torácico, e deu tempo da equipe chegar para que a gente, então, fizesse a abordagem completa e socorresse esse paciente. Então, foi essa abordagem, né, segundo a própria conclusão de toda a equipe, que efetivamente permitiu e adiantou o socorro no sentido de salvar a vida do paciente. Então, o paciente foi salvo. E teve aí o desfecho final, tal, depois ele recuperou, saiu da UTI, foi para a enfermaria. E na enfermaria estava ele, a esposa, a filhinha, e aí na visita, assim, realmente foi bastante emocionante, porque a esposa veio agradecer, né, falou, olha, consideramos você um segundo pai dele, embora eu era muito jovem, acho que talvez eu fosse até mais jovem que ele, né, mas eles falaram nesse sentido, lógico, né, no sentido ilustrativo, frente à gratidão que a família ficou. Então isso aí foi marcante, porque foi uma situação que para mim estava iniciando a residência, eu tinha 3 ou 4 meses, mas foi a iniciativa firme, né, baseada em todo o conhecimento e a boa formação que a gente tinha, eu e meus colegas, a gente conseguiu dar a conduta inicial acertada e salvou a vida do paciente. Então, lógico, existem N experiências, né, na geral, nos plantões que a gente fazia na região de São Paulo, né, fiz muitos plantões no ABC, plantões nas regiões de São Paulo, todas as regiões trabalhava, né, logo depois da residência também, durante a residência, na própria cirurgia plástica, né, então é tudo muito bem gratificante, né. Eu digo que a medicina, ela tem que ser algo tomado como paixão, né? É uma paixão que a gente tem, talvez seja efetivamente um dom. A gente ouve muito, né, falar sobre dom. E quem vai para a medicina tem que entender que isso é um sacerdócio, né? Uma doação ad eterna, não tem como a gente ser diferente. Primeiro que você lida com pessoas, vidas, né? Entender todo o contexto que existe, né, atrás de cada vida, família, né, a sociedade, etc, etc. Então a medicina, inclusive para os novos que estão vindo aí para integrar, né, esse grande corpo de médicos do Brasil, do estado de São Paulo, que vejam isso, né, a questão humana que existe por trás. Cada pessoa que nós atendemos, que nós conversamos, é um universo diferente, né.
E esse universo ele tem que ser entendido como se fôssemos nós no lugar do paciente, que é a questão da empatia, né? De a gente olhar para a pessoa, ouvir, por isso que nós temos 2 ouvidos, né? Também, e uma boca. Ouvir mais, talvez, do que falar mais, né? E entender o contexto de cada pessoa, entender as dores, né? E de forma humanizada a gente solidarizar e tentar buscar a melhor solução sempre, né? É lógico que a medicina ela é uma, vamos dizer assim, é uma profissão, né? Uma atuação humana, né? Então ela tem as suas variações, mas sempre a gente ser empático e tentar dedicar o melhor possível, né? Eu acho que o que falta muito é isso, né? Hoje a gente está no século XXI, né? 2025, essa tecnicidade toda, tecnologia, etc, tudo acelerado, mas os novos que estão vindo, pensar nesse sentido, entender a parte humana. Hoje, assim, a gente vê que falta muito isso, né? Você humanizar as relações de forma acolhedora, porque muitas das dores, elas não são só físicas, né? Não são só materiais. É um contexto, né? Entendendo esse contexto, boa parte dessas dores também estarão sendo remediadas, estarão sendo sanadas de uma forma ou de outra. Você acredita que o grande segredo do seu sucesso enquanto médico, lógico que você entrega com muita responsabilidade e com muita categoria o que você se propõe a fazer, que eu já tive próximo de pessoas que são pacientes de vocês lá no hospital. Uhum. Mas eu acredito que o sucesso é essa proximidade e essa humanização que você acabou de falar. E isso realmente não é uma falácia, não é algo que você está falando só para... poxa, eu sou assim, eu acho que tem que ser empático. Você realmente pratica isso no dia a dia. Sim. Você coloca isso como um propósito? Na verdade, assim, hoje eu tenho um hospital de cirurgia plástica, né? Até gostaria de falar aqui, é um hospital voltado para atendimento e assistência à cirurgia plástica. É um hospital que nós conseguimos, graças a Deus, a qualificação de nível 3. Então, a gente tem essa amplitude no sentido das cirurgias, da assistência. E lá, dentro dos nossos valores, missão e tal, o atributo, né, ou a qualidade da humanização, ela caminha, se não em primeiro lugar, mas em paralelo com os outros quesitos que eu considero importantes, tá? Que é a parte aí de gestão, etc. Eu acho que é importante eu falar aqui também que dentro dessa minha formação, muitas coisas, né? Eu fiz um resumo, mas eu fiz muitas outras coisas, entre as quais eu fiz também o MBA, né? Em gestão em saúde e executivo, pela FGV, que foi para mim um divisor de águas, né? E a gente consegui entender essa questão do empreendedorismo, né? Da fase de como gerenciar da melhor forma possível, trazendo outros parceiros, etc., né? Para integrar esse contexto. Então, enfim, foi montado esse hospital. E isso aí, você vê assim que a questão da humanização, ela, principalmente nas atividades, né, que envolvem a relação com pessoas, e toda atividade, mais ou menos, vai envolver relação com pessoas. Nós somos seres sociáveis, né, que vivem em sociedade. Então você tem que ter isso muito afinado. Por isso que eu falei agora, um pouco antes, a questão de entender, da empatia, né? E tratar a pessoa como você gostaria de ser tratado, né? Eu gosto muito de dizer aqui alguns exemplos, não muito interessantes, vamos dizer assim, de parentes, né, que tiveram dificuldade, por exemplo, na assistência à saúde ou em outras relações assim que envolvem essa relação humana, e que para mim foi nada, não vi nada de uma forma tão pejorativa, né, tão negativa, mas foi um aprendizado, né, porque eu via, por exemplo, uma mãe ou um irmão meu passando uma dificuldade numa assistência à saúde, eu sendo médico e a pessoa que porventura estivesse ali atendendo não sabia que eu era médico. Então a gente vê essas coisas que acontecem e eu falava assim, nossa, é um familiar meu e eu não gostaria que fosse com o meu familiar e nem com qualquer outra pessoa. Então a gente busca isso, inclusive as pessoas que integram a nossa equipe, que são muitas pessoas, a gente preza isso, né? Em gestão a gente aprende isso, né? A cultura, né, empresarial, o treinamento, né? Todos os nossos fluxos, né? Os nossos processos que a gente desenvolve internamente dentro da empresa. Hoje
né? Um hospital é uma empresa, né? Tem que ser vista dessa forma, que é uma forma inteligível de você conduzir um negócio, né? Entender como empresa, e aí você consegue realmente conduzir da melhor forma. Então, a questão humana, ela tem que estar em todas as relações interhumanas. Muito legal. E é perceptível que quando eu chego lá, tive a oportunidade de ir algumas vezes no hospital, desde assistente ali da limpeza até recepção, o pessoal que ajuda você ali também na questão do consultório, o atendimento é muito parecido. Então, Sim. é perceptível que as pessoas são treinadas para praticar isso. Sim. E eu acho que esse senso de acolhimento é bacana, faz com que qualquer um que passe por lá se sinta bem. E ainda mais assim, tinha uma distância, eu acho que há algum tempo atrás, o médico tinha uma superioridade sobre o paciente, era uma distância muito longa. Eu acredito que a sua postura faz você se aproximar e dar mais conforto, tranquilidade, até para alguém que vai entrar por um processo cirúrgico, seja ele estético, reparador ou qualquer que seja. Eu acho que isso transmite segurança, tranquilidade e até um momento assim da pessoa se sentir acolhida mesmo. Sim. Né? Não simplesmente chegar lá e aquele negócio frio, estático, ou que cria uma experiência ruim. Então, acho que ali você acaba fazendo... Não quero romantizar, falando que ali você faz verdadeiros amigos, mas você cria uma proximidade que traz conforto e tranquilidade para os seus pacientes. Então, o que eu penso assim, você pode ter o respeito, o reconhecimento, sem ter o distanciamento, tá? Quando eu falo em humanizar, é de fato trazer para próximo. Então, assim, você tornar essa relação médico-paciente uma relação próxima. Então, é muito melhor o paciente e o próprio médico ele ter uma relação até mesmo de amizade, de proximidade, né, de parceria com o seu paciente, né, ou com as pessoas que você tem relação, né, interpessoal, do que ser algo frio, né? Porque isso suaviza muito essa aproximação, você consegue maior colaboração, inclusive do paciente, no sentido de você aplicar, né, as condutas, eventualmente o próprio tratamento pós-operatório, né, os tratamentos, e também tornar leve essa relação, né? Então, essa leveza, essa proximidade melhora, inclusive, o nível e a qualidade do tratamento. Isso já é comprovado, tem até trabalhos que falam sobre isso, né? Então, repetindo, você consegue ter o respeito, né, e a consideração, mas não precisa ser frio, não precisa ser distante, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade de medicina, isso foi no meu primeiro ano já, eu tive um professor meu, que ele já era um senhor, ele era um clínico, e ele também fazia parte do ambulatório de hipertensão arterial. Ele era muito sábio, né? E ele falava a respeito disso, justamente, você trazer o paciente, né, as pessoas para perto, para que esta relação fique mais fidelizada, mais leve e mais colaborativa. Então, assim, o paciente, a pessoa com a qual ela tem uma relação próxima de fidelidade, de amizade, ela se torna naturalmente mais colaborativa. E numa relação médico-paciente, você ter alguém que seja mais colaborativo, você tem uma maior propensão de êxito no tratamento, né? Infelizmente, a gente constata na prática, né, que com a correria, sobrecarga de tudo, né, tanto dos profissionais da saúde quanto das instituições, acabam às vezes escapando um pouquinho. Mas eu vejo sim, né, que os profissionais e as instituições, elas buscam sanar isso, tá? E vai ser sempre uma dificuldade que vai acontecer, porque a população cresce, os serviços são realmente sobrecarregados, né? A saúde tem essas peculiaridades, mas eu vejo que está se buscando uma solução, e essa solução eu acredito que vai surgir da melhor forma possível. Legal, deixa eu só voltar num assunto. Você falou que, para quem é leigo, assim como eu, o que é
um hospital de nível 3, que é o principal pergunta. E até falar, você falou de BIP, isso aí revela a sua idade, doutor. Ah, então, BIP é coisa antiga. Tem muito jovem que vai estar ouvindo esse podcast nem sabe o que é BIP, não sabe né? o que é BIP. Mas eu me defendo da seguinte forma, né? Em 15, 20 anos, a tecnologia ela explodiu. Eu sou de uma época em que a gente fazia ligação por orelhão, né? E eu percebi, assim, que a partir de 2010 houve uma revolução, assim, aceleradíssima em termos de evolução tecnológica. Hoje você tem os smartphones, você consegue já ter IA e tal. Então, assim, a cada período, eu lembro que, assim, no passado, os períodos eles se sucediam de 10 em 10, 15 em 15 anos. Hoje, a cada 2, 3 anos, você tem, talvez, ou até mais, evolução tecnológica do que um período muito mais longo de 50 anos no passado, né? Então, assim, é muito assustador, mas eu acho que é benéfico isso que a humanidade está evoluindo no sentido dessa evolução tecnológica, né? Do BIP aí, né? E questão do nível 3, né? Do hospital. As instituições de assistência à saúde, elas têm níveis de atendimento. 1, 2 e 3. O nível 3, para resumir a conversa, é aquele que tem atividade hospitalar, ou seja, para que isso seja alcançado, nós temos alguns pré-requisitos, né? Dentre os quais, que são exigidos pela Vigilância Sanitária, Anvisa, você tem que ter um centro cirúrgico bem estruturado, você tem que ter lá os leitos, né? Nós temos as suítes, nós temos a nossa recuperação anestésica, a gente monta o leito de UTI, né? Ou de atividade de assistência intensiva, né? Porque UTI a gente considera acima de um determinado número de leitos, né? Então a gente tem condições de fazer uma assistência intensiva inicial, nós temos que ter ambulância UTI ou de deslocamento e locomoção 24 horas à disposição, nós temos que ter plantonistas em caso de permanência hospitalar, uma equipe, né, equipe médica completa, né, que é necessária para que uma instituição, uma estrutura deste porte funcione certinho, regularzinho, entendeu? Então é importante que se entenda como nível 3 aquela instituição de assistência à saúde que pode fazer as cirurgias de maiores complexidades, como aí no caso foi classificado para a cirurgia plástica. Então nós conseguimos fazer tanto as anestesias gerais, como os bloqueios e inclusive sedação, né? Então assim a gente varre aí todas as possibilidades em termos de cirurgia plástica no Hospital St. Ellen, né? Legal. Que tem apenas 2 anos e graças a Deus tá indo bem. E nessa você construiu o seu próprio hospital, Foi. Você investiu no seu centro cirúrgico e o que você tem lá em termos de tecnologia, inovação, novidade para trazer o melhor para o seu paciente, cliente e que você não abre mão? Eu acho que tudo que tem lá não se pode abrir mão, né? Porque assim, tudo que foi colocado já é um adendo, né, a mais, aí sendo até um pouco, né, redundante, no sentido de promover mais segurança e mais conforto para o paciente. A gente está melhorando isso diariamente. Então, eu participo muito de eventos como, por exemplo, feira hospitalar, congresso, onde eu trago muitas novidades, inovações, tá? Então, nós estamos implantando inovações periodicamente de forma constante. Nós estamos melhorando a nossa equipe periodicamente de forma constante com treinamento, trazendo novas pessoas, buscando a qualificação, trazendo profissionais qualificados. Então, não só a questão tecnológica, que lá, né, teria que ir lá pessoalmente para ver, né, todos os monitores, carrinhos, etc., né, são N equipamentos, né, assim como o material humano, né, então a gente investe muito também na questão do material humano, tá? Falando assim em termos técnicos, mas as pessoas que estarão conosco lá para dar essa assistência. E todas elas, além de serem extremamente, altamente qualificadas, são pessoas que provêm de grandes instituições, né, grandes escolas, né, de formação, né, que já estão no mercado, que têm grande experiência, né, elas estão permanentemente em treinamento, né, e revisão de processo, etc, etc. Falando agora administrativamente, né? Então, tem que ser entendido como uma empresa, mas uma empresa que lida com vidas e pessoas. Aí essa conjunção, né, ela é perfeita, entendeu? Agora eu quero voltar no assunto, você falou rapidamente, né, de como você foi se transformando, né, de médico para empresário também. Eu vejo muito na área da saúde
que os profissionais são excelentes, executam muito bem o que eles fazem, são muitos anos de estudo, residência, assim como a sua trajetória, mas muitos deles não são tão bons administradores, assim como eles entregam o trabalho deles na medicina, na questão da saúde. Como foi para você sair da condição de médico para se tornar médico empresário? O que eu tenho observado, né? Eu observo isso desde quando eu concluí meu curso de graduação em medicina. Nós somos grandes técnicos, né? E teóricos também, né? Então a gente que vem de grandes faculdades, a gente aprende a estudar, a gente busca por periódicos científicos, etc. E se aprimora de forma científica de maneira profunda. Então nós nos tornamos grandes profissionais específicos da área da atuação. Só que o que eu percebia é que a questão administrativa, a questão gerencial, a questão de como a pessoa vai administrar a vida profissional ou uma entidade era muito, vamos dizer assim, muito tênue, né? Muito falha, né? Para ser mais... Então, o que acontece? Os profissionais, e não só na área médica, mas outras profissões, saem grandes técnicos de atuação na área escolhida, no entanto, muito rasos na questão administrativa. Aí entram várias situações que levam a essa condição, né, das pessoas não terem essa formação administrativa, né? Outros fatores que talvez não venham ao caso. Então, eu identifiquei esse problema, essa dificuldade, e que já no começo da carreira me trazia um certo receio, alguns problemas também de entendimento de como funciona esse universo todo, né? Questão gerencial, administrativa. Então, desde lá, inclusive falando para alguns amigos, né, que fizeram faculdade comigo, hoje quase todos estão em São Paulo, grandes médicos, estão em grandes hospitais também, e nós nos falamos, né, de forma rotineira, que era importante ter essa formação. Então, desde lá eu comecei a buscar informação, comecei de forma muito empírica, ver revistas, né? Eu até falo assim que eu via aquela pequenas empresas, grandes negócios, que acho que nem existe mais, né? Nas nossas conversas, né, offline, a gente acaba falando sobre isso. Então começou a abrir minha mente nesse sentido. Inicialmente foi para ter um gerenciamento melhor de mim, como profissional, um único médico, né? E aí foi surgindo a questão de sair do médico, consultório, e aí eu vi algumas necessidades, né, tanto na minha profissão quanto outras na área da saúde. Falei, por que não eu melhorar e aprimorar a questão administrativa, né, a questão gerencial, né? Foi quando eu fui estudar. É uma coisa que ela começou dessa percepção, dessa deficiência que nós médicos temos quando nos formamos, né? Nós somos muito bons técnicos, mas não tão bons administradores. Isso é fato, tá? Eu estou falando por mim, né? E os colegas que porventura nos vejam vão saber o que eu estou falando. Então, daquela época eu já comecei a fazer essa busca por esse conhecimento. Então, veio de uma forma empírica, depois eu fui buscando outros estudos, né? Como você viu, a própria FGV, aí eu fiz fellow. É uma longa história, né? Fui conhecer outros hospitais, eu ia para São Paulo, eu tenho muitos amigos lá que me abriram portas, né? Sou muito grato a todos. Fui aprendendo. E a questão do hospital, realmente, eu desenvolvi sozinho, né? Lógico, a gente tem parceiros, tem pessoas que caminham conosco, tem. Mas foi um projeto que veio sendo desenvolvido há muitos anos e hoje, graças a Deus, ele está consumado, né? E crescendo e estamos bem, graças a Deus. Então você se preparou para tal, não foi simplesmente, eu vou abrir um hospital porque eu acho legal. Não. Você se qualificou, Sim. buscou referências. Sim. Acredito que você tem boas referências até fora daqui. Sim. Você fez boas amizades, assim, conseguiu traduzir para eles o seu projeto. Sim. E hoje o seu projeto se consolidou, está aí funcionando. Então, para quem tem aquele pensamento mais imediatista, né? Uhum. Até agora, voltando para a questão do empreendedor, tem muita gente que tem pressa de fazer as coisas. E eu acho que assim, a gente tem que ser rápido, né? E acompanhar as evoluções do mercado. Mas a gente não pode também fazer de forma apressada de qualquer jeito
e sem um planejamento. Uhum. Então você deixou claro que foi um mix de planejamento, investimento na sua questão de formação pessoal também, que Sim. você foi buscar conhecimento. Sim. Depois de uma faculdade de medicina, depois de todo esse período de residência, você ainda encontrou um tempo para Sim, fazer uma pós-graduação sim. na área de gestão. O que eu digo é assim, é muito, talvez muito ruim, ou talvez liviano, falar de gerações, assim, né? Eu acho que cada geração ela é pertinente ao período no qual ela assim seja, beleza. Mas a gente vê assim que existe uma aceleração, né? Talvez na percepção dessas gerações mais novas em que as coisas aconteçam muito rápido, né? Como eu passei por essa transformação, para mim é mais claro entender que tudo na vida tem seu tempo, mas esse tempo ele tem que ser dedicado ao entendimento, ao enfrentamento e à criação dos processos para se chegar a um resultado, né? Isso é uma filosofia minha de vida, né? Então, assim, nada vem do nada. Tudo acontece, algo que seja consistente, né? Acontece em função de uma escalada construtiva da vida. Então, ninguém chega ao sucesso à toa ou cai do céu. Existe ali um bastidor em que a pessoa ela tem um tempo de dedicação, investimento de energia, né? Tudo no sentido de se promover. E que eu sempre falo assim, não tenha pressa, né? Como eu venho aí de uma cultura oriental, que o senhor bem sabe, né? Meu pai era japonês e tal, e eu sou mistura de italiano, alemão e japonês. Então era muito forte isso, né? Em que nós devemos entender os processos, ter a paciência de ir construindo para e passo cada etapa. Se porventura houve algum tipo de insucesso ou não êxito, volta, refaz e vai melhorando. Eu falo até que o bonsai, agora só um paralelo, né? Ele retrata bem isso, né? O bonsai, ao meu entender, né? Ele não é que você modela a plantinha, mas a plantinha está te modelando, porque à medida que você vai cultivando e buscando a melhora contínua da plantinha, você está exercitando em você a perseverança, a persistência, a delicadeza, que é o quê? Essa questão da resiliência ao longo da vida e do aprimoramento constante ao longo da vida. Que muitos têm pressa para que isso aconteça, e talvez em função dessa transformação digital que há pouco dissemos aqui, que tudo é muito rápido, né? Hoje os smartphones, a mídia, ela torna tudo muito superficial e muito rápido. E muitas das vezes impede que você vá buscar as coisas com profundidade, que você deguste o tema, que você entenda e torne aquilo, né, de uma forma introjetada, né, e consistente, material, um atributo, né, um artefato para realmente você conseguir estruturar um crescimento perene e consistente e a longo prazo. E como é para você, cada vez mais você tem novos clientes, até por conta da estrutura e todo o investimento, e a beleza, o romantismo da sua profissão traz emoções, desejos, até bem-estar. E a questão da aparência física, isso você pode empoderar pessoas, você transforma a vida de muita gente, tanto na questão estética, funcional, mas também, assim, tem um legado, tem um resultado. A cirurgia plástica, ela mexe com as emoções de maneira bem forte. Como é para você lidar com isso e deixar esse legado para as pessoas? Ao meu ver, assim, a medicina como um todo é de extremada responsabilidade. Então, a pessoa que opta em ser médico, ela tem que realmente introjetar e encarnar isso, né? Ela será para a medicina, né? Se realmente ela quer que seja algo de qualidade, né? Consistente. Agora, especificamente para a cirurgia plástica, talvez seja de responsabilidade ainda maior,
né? Nós falamos assim, que eu acho que até de forma equivocada em reparador e estética, né? A especialidade de cirurgia plástica, ela tem que navegar, né, tanto pela estética quanto pela reparadora, sendo que as duas coisas caminham juntas, né? Quando você pega uma pessoa que teve um problema, um câncer, ou um acidente, ou uma queimadura, que você quer fazer uma cirurgia, vai fazer uma cirurgia reparadora, você pensa sim em restabelecer a função e a integridade anatômica daquele membro ou de alguma porção do corpo que foi acometido, mas sempre buscando uma melhora, né, estética daquela condição patológica, o mais próximo possível daquilo que fora, daquilo que já um dia tenha sido, vamos dizer, como normal, tá? Então eu digo que as duas situações, elas não deveriam ser divididas, elas andam juntas. Essa é a minha opinião. E é de uma responsabilidade muito grande, porque quando uma pessoa te busca ou por uma patologia ou por uma queixa que ela é mais abstrata, você tem que entender que quando você pega alguém que, por exemplo, sofreu um acidente, uma queimadura, está tratando algo muito objetivo. Aquela queimadura, você vai tentar melhorar o aspecto, restabelecer função e a integridade anatômica. No entanto, uma pessoa que vem, né, para tentar melhorar uma performance, um formato, né, um aspecto anatômico em seu corpo, ele tem algum grau de insatisfação que, se deixado, isso pode evoluir por diferentes caminhos, tá? Aí é uma questão mais, vamos dizer assim, filosófica, uma questão emocional, psicológica, que deve ser entendida, que aí se remete novamente àquela questão da humanização, né? Por isso que eu digo que tudo tem que andar sempre junto. Então, de uma forma ou de outra, você sempre tem que ter muita responsabilidade, porque você está lidando com searas, com situações bem delicadas. Uma que, por uma alteração anatômica visível, por um acidente, uma queimadura, ela é notável e traz uma repercussão emocional fortíssima também, né? E outra que pode-se até considerar que não seja, né, uma alteração anatômica patológica, mas que para a pessoa tem um significado, tem um peso. E a partir do momento que você promove uma melhora física, você vai ter uma repercussão fantástica, positiva, num universo que é abstrato, mas que é a questão emocional, familiar, social. Então você traz melhorias e benesses que são muitas vezes não palpáveis, mas estão ali e vai repercutir de forma muito positiva na vida da pessoa. Isso eu constato diariamente no meu consultório, tanto com as reparadoras quanto com as estéticas. E ressalto, eu acho que não deveria ter separação, porque ambas as duas, elas buscam uma melhora no seu fulcro, tá? No seu cerne ali. Mas fazem isso de forma administrativa, tal, né? Que aí entra em outra seara. Mas as duas são extremamente importantes e as duas você tem que entender o ser humano desta forma humanizada. E o cirurgião plástico, ele tem que ser sensível nesse sentido, de olhar a pessoa e entender que essa queixa, ela tem um peso, tá? E esse peso, ele pode ser aliviado à medida que se tem uma transformação corporal, tá? Então eu digo assim que a cirurgia plástica responsável, humanizada, ela é uma melhora emocional, psicossocial, familiar na ponta do bisturi. Isso é muito importante. Você falar de responsabilidade é importantíssimo, porque assim, a ideia não é falar mal de ninguém e nem expor ninguém, mas hoje explodiu clínicas e profissionais que não são cirurgiões plásticos ou que não são dessa especialidade e acabam fazendo alguns procedimentos que acabam depois criando algum problema ou até piora a situação da pessoa. Você tem recebido muitos clientes novos procurando uma reparação de algo que não foi executado de forma correta, profissional e responsável? Sim, né? É uma rotina
Infelizmente, existe uma rotina nossa de receber pacientes semanalmente, 1 ou 2, 3, que vêm em função dessa condição que você colocou. É difícil para mim, né, como pessoa, Mori, analisar o que efetivamente vem acontecendo aí na questão mercadológica, na questão da ética profissional nas várias áreas de atuação. Né? Eu acho melhor, assim, sempre procuro me concentrar na minha atuação, né? Então eu sei da minha formação, que eu busco sempre o melhor, né? A questão da reciclagem, taraná, fazendo aquilo que é acadêmico, ortodoxo. E eu sempre falo para meus pacientes, a minha função é não te colocar em fria, né? Que sendo um pouco mais, né? não causar um problema maior, mas pegar uma situação e melhorar sempre, tá? Para isso existe sempre uma conversa muito franca, muito verdadeira, sempre balizada em cientificismo. Eu sou muito ortodoxo, muito acadêmico nesse sentido. Eu jogo muito claro, que acho que é importante, né? Afinal de contas, nós estamos falando da integridade física de uma pessoa, da sua saúde, etc, etc. Que aí com várias implicações, como a gente já sabe. Agora, infelizmente, é notável que nos últimos anos houve sim um aumento desenfreado. Eu não sei se caberia aqui dizer de forma irresponsável, não sei, não cabe a mim julgar. Mas o que eu percebo na prática, sim, que tem aumentado bastante o número de complicações. Recentemente eu fiz até uma cirurgia facial de uma paciente que veio de outra cidade, soube de mim e veio referenciada. E ela tinha feito um procedimento cervical, né, que se fala ligamento de papada, tentou tirar a pele, passou os fios, enfim, essa paciente teve uma deformidade, um comprometimento de mobilidade, né, de hiperextensão cervical, e teve que ser reoperada, né, 3 vezes, né, e recuperou a funcionalidade, mas ficam cicatrizes, né, que a gente está ainda finalizando os últimos retoques. Então, assim, em função, talvez, de uma condição não adequada, né? Ela acabou evoluindo de forma não favorável e veio, e graças a Deus teve condições de reparar. Existem outras situações em que a gente tem mais dificuldade para reparar, né? E que essa pessoa nós conseguimos evoluir até certo ponto nessa reparação e na melhora, mas que infelizmente fica ainda com algumas alterações decorrentes dessas condutas equivocadas, vamos dizer assim, tá? Eu acho que voltando, né, à pergunta inicial, realmente aumentaram os casos. Realmente. Realmente, é. Agora, Mori, nesse assunto, né, você já tem ali, você já se consolidou ali no hospital, você já é um excelente cirurgião plástico, tem ali a sua atuação e você pensou em expandir os horizontes, entrar em novos negócios. Qual é o próximo passo, o projeto novo que você chegou a comentar por alto antes da gente começar a gravação? Como é que está esse projeto? Muito interessante sua pergunta, eu vejo até como oportuna e agradeço, né, a deixa. Realmente, vou começar pelo nome, que é Acovita. Acovita. Acovita, que vem do latim, que significa acolher vidas. Ela surgiu de uma observação também. Como eu disse para você, eu estou na medicina desde 1994. São aí quase 30 anos, né, desde quando eu ingressei na faculdade de medicina até agora. Eu, no mínimo, eu tenho 10, 11 anos de atuação no serviço público de assistência à saúde, que é o SUS. E em grandes hospitais, como já falei, Einstein, né, o São Luís, e vários outros em São Paulo e aqui, inclusive no interior de São Paulo. Então, eu consegui fazer aí uma leitura razoável, né, das condições da assistência à saúde, né, tanto pública quanto privada. E surgiu dessa dificuldade das pessoas terem acesso à saúde privada, né, pelo preço, né, pelo custo, principalmente após entrar na fase acima dos 60, 55 anos, quando fica muito mais caro e oneroso, né, para a pessoa e para a família custear um convênio. E também das dificuldades que se tem com relação ao acesso à saúde pública, né? Nós temos essas constatações na prática. Em função disso, nós criamos uma solução, que é a Acovita, que ela dá acesso a essas pessoas através de uma mensalidade, que é uma mensalidade bem acessível, baixinha,
e ela consegue ter um atendimento amplo, né, tanto em consultas, como uma diversidade enorme de exames e também procedimentos cirúrgicos, tá? Procedimentos cirúrgicos esses que avançam até nível primário e secundário, para ser explicando assim, por exemplo, primários são as cirurgias ambulatoriais e secundários são as cirurgias que a gente faz tipo day hospital, aquela que você faz e vai embora no mesmo dia. A gente entendeu que essa assistência dessa forma, ela conseguiria abraçar aí cerca de 70% a 80% dos casos que buscam, tá? É uma empresa que acabou de surgir, ela está com 7, 8 meses. Ela já está indo bem, graças a Deus, pela proposta, né, de ter uma saúde com qualidade, com agendamento de consulta rápida, exames rápidos, consultas feitas com profissionais de altíssima qualidade. Eu seleciono cada um individualmente, né? São de excelentes procedências. Consultas que não são rápidas, a pessoa fica o tempo que for necessário para fazer uma boa consulta humanizada, como eu já disse para você. Então o paciente, ele vai ter um atendimento particular, não deveria haver essa distinção, né? Mas é assim que a gente só constata. De altíssima qualidade e de uma forma justa. Então, preços justos e de forma facilitada, tá? E a pessoa paga por aquilo que exatamente utiliza, né? É lógico, é uma proposta ampla, porque nós temos, por exemplo, assistência à população em geral, nós fizemos um produto específico para idosos, nós fizemos um produto específico para a área empresarial. Então, nós estamos pensando nas necessidades de forma a atender com a melhor qualidade possível e de forma acessível e facilitada. Quem quiser conhecer a Covita, depois a gente deixa aí um linkzinho, vocês vão se surpreender com essa solução nova aí. E tudo isso é fruto dessa leitura, né, do sistema de saúde e, lógico, de muito trabalho. É uma ideia que não vem de hoje, né? Então, essa ideia ela surgiu em 2017, eu vim amadurecendo, estudando, né? O senhor teve a oportunidade de participar numa fase, etc. Então, ela vem sendo amadurecida e hoje chegou nesse ponto em que nós implantamos e estamos fazendo com que ela seja conhecida e as pessoas estão se seduzindo pela proposta, porque ela realmente é boa, inovadora e é uma excelente solução para quem tem essas dificuldades que eu apontei agora aqui anteriormente. Vai resolver as dores de muita gente. Muita gente, vai adiantar muitas questões na área da assistência à saúde, resolver muitas dores, como você disse, e é uma solução inteligente, né, que eu acredito, assim, piamente, que é o futuro, por onde a assistência à saúde está caminhando, baseado em várias constatações, estudos e informações reais que eu tenho obtido, entendeu? Que legal, então vai resolver muita coisa, principalmente quando você fala de cirurgia ambulatorial, eu imagino assim, uma verruga na pele, algo que está incomodando a pessoa, ou ali um sinal, uma marca de uma cicatriz, ou uma queimadura, esse tipo de coisa. Ambulatorial é a cirurgia que você faz com anestesia local e consegue ir embora na mesma hora que termina. Então abre um leque gigantesco de procedimentos. E aí a gente avança em múltiplas especialidades, nós temos cirurgia vascular, nós temos urologia, aquelas que podem ser feitas em day hospital, por exemplo, faz uma hérnia inguinal, uma hérnia umbilical, essa pessoa teria condições de ir no mesmo dia ou no dia seguinte de alta. Tá? É lógico que todo o processo, né, da empresa ela está em constante evolução rápida, está crescendo, está melhorando. Nós temos já uma quantidade enorme de empresas parceiras que nos fornecem serviços e estamos crescendo, graças a Deus, está indo bem. Então, para quem quer conhecer, né, a Covita, ACOVITTA. Legal. A gente coloca o link. Muito legal. Mori, agora sim, você tem alguma consideração final, algo assim que, até por conta da sua filosofia, que vem ali de pensamentos orientais, com toda a educação que você recebeu ao longo da vida e algumas situações que a gente já conversou. Então, acho que fica claro hoje que a vida, tanto profissional ou na questão empresarial,
ela depende de paciência, do passo a passo, Isso. de entender o momento, o contexto que você tá. E assim, quero saber se você tem alguma consideração final, Tenho. algum convite aí para quem quer conhecer, deixar... Eu acho algum... que... desculpe te cortar para falar. Não, tranquilo, deixar algum telefone. Esse seria a minha questão. Tá. Eu acho que a consideração final, ela é importantíssima, porque a minha própria trajetória já fala, né, um pouco disso, né? Nós temos que entender o tempo das coisas, desenvolver, planejar e aprimorar os processos, PDCA, quem é da área de gestão sabe. E a prevenção. Prevenção que inclusive inclui o senhor, né? Então nós temos no Brasil uma cultura, isso aí eu falo com propriedade que eu sei, de deixa a vida me levar. Né? Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Né? Essa frase, ela é bonitinha, legal de se ouvir, né, tal, mas ela traz aí um significado muito perigoso, né? Quando você deixa a vida te levar, você não leva a vida que eventualmente queira, né? Então você fica à mercê da própria sorte e a sua sorte pode ser o azar, ó, é até filosófico. Então o que acontece? É sempre o planejamento, a persistência, a resiliência e a prevenção. Então, por que nós planejamos em qualquer área da vida? Porque quando você planeja, você tem a possibilidade de prevenir e você tem a possibilidade, com isso, de reduzir, em alguns casos, em muito, a possibilidade do erro. Planejar não é ter a certeza do acerto, mas é ter a certeza de reduzir a falha, né? Então é planeja e no final, quando está o máximo afinado, você executa. Isso aí é o primeiro mandamento aí de gestão, né? Qualquer um aí sabe aí que está na área de gestão, você sabe, todo mundo sabe. Então acho que é isso, que talvez seja a mensagem final. Eu acho que nós vamos deixar aí o link tanto do Santiele, né? Não sei se é possível isso. Sim. E também da Covita. A Covita é uma nova experiência e uma solução em saúde fantástica. Eu sugiro que vocês conheçam, porque eu sei que a grande maioria da população brasileira ela tem essa grande dificuldade ao acesso à saúde que desejaria e merece. Mas, infelizmente, por N condições, não consegue ter acesso. E o Hospital Santiele, que hoje nós trabalhamos muito para torná-lo cada vez mais qualificado a dar a melhor assistência às pessoas que venham usufruí-lo. Acho que é por aí, né? Legal, esse ponto que você tocou sobre o planejamento e prevenção, a nossa sociedade, a maioria delas, né, não quero generalizar, mas a maioria das pessoas vivem como se não houvesse amanhã. Então, quando se fala de planejamento, até para gestão de risco, assim como na medicina, você tem um checklist, você sabe o que fazer e você sabe que todas as cirurgias são de risco. Sim. Mas se acontece algo inesperado ou imprevisto, você já sabe qual o posicionamento, o que você vai fazer e qual atitude tomar para cada situação. Sim. Isso é você ter um risco controlado. Diferente de quando a gente fala de planejamento de vida. Então tem muita gente que depende da força de trabalho dela própria. Você é um grande exemplo, porque você é um cirurgião plástico. Se você sofre uma lesão na mão, algo que mobilize sua mão temporariamente, ou que você acabe perdendo o movimento da sua mão, como que você vai executar uma cirurgia? Sim. Isso pode comprometer, inclusive, a sua receita. Então, muita gente desconsidera isso. Ele age como se esse risco não houvesse. Então, nós trazemos realmente uma gestão para esse risco. Tanto para proteger a saúde da pessoa, o bem-estar, e trazer uma liquidez financeira, dinheiro no momento do imprevisto. Que é a única ferramenta no Brasil hoje que no momento do imprevisto você recebe um dinheiro. Isso. E numa fatalidade, você deixa uma liquidez para quem depende financeiramente de você, ou até para continuar os negócios. Você mesmo é um exemplo de investidor, de empresário de inúmeros negócios. Então a sua ausência pode impactar em outras famílias, não só na sua, mas em outras famílias. Então pensar em proteger o futuro e considerar que você pode amanhã ou depois sofrer um imprevisto, uma doença, um acidente ou até uma fatalidade,
Isso é sim um programa de gerenciamento de riscos. Sim. Assim como na medicina. E a gente Até- está evoluindo para isso. Eu até gostaria de fazer aí uma observação que eu acho extremamente pertinente. Nós sabemos que existem alguns pilares, né, de sustentação da vida de qualquer pessoa, entre os quais, para qualquer intercorrência, principalmente na questão da saúde, né? Então, como você citou o meu caso, eu sou um cirurgião, sei lá, sofro um acidente, Deus me livre, mas sofro alguma coisa e tenho uma lesão da mão grave, tá? São nessas situações em que muitos profissionais, muitas pessoas, né, acabam não atentando que pode surgir um grande risco para o patrimônio constituído, né? Então a pessoa, não, eu tenho patrimônio constituído, estou seguro, não. Uma situação dessa, em que principalmente médico e cirurgião, que depende da atuação, que tem a sua constituição física preservada, é uma condição de extremamente exposição e pior, exposição familiar, que aí é consequente, e pior ainda também, né, junto, a questão do comprometimento patrimonial. Uma vez que o pilar produtivo, né, e na medicina é assim, o cara ele trabalha, se ele para, acaba o rendimento. Eu vejo isso muito com os colegas, né. Ele não consegue, alguns sim, outros não, mas a maioria talvez, né, na minha impressão, não consegue constituir uma renda passiva, que ele possa ficar na praia e o dinheiro caindo na conta, né, que aí seria a renda passiva. Então, por conta disso, fica numa condição de exposição, que é aí que entram soluções inteligentíssimas, que eu digo que é até cultural, que eu acabei falando anteriormente, que o brasileiro ele deixa a vida me levar e acaba não se precavendo, né, por uma intercorrência que é passível de acontecer. Aí vamos dizer assim, a casa cai, literalmente, né, desaba, aí que surgem os conflitos familiares, as crises, perda de patrimônio. E hoje existe algo planejado que eu vejo, né, que eu viajo, às vezes eu vejo em outros países e outras culturas, que eles têm o hábito da prevenção em tudo. Por exemplo, o japonês ele faz seguro para tudo praticamente. E isso é uma coisa inteligente, porque eles já sabem que existe a possibilidade. Não sei se talvez porque é um país que tem exposição a muitas catástrofes ambientais, eles já se precavem muito. Então é interessante, e eu vejo que a população brasileira está mudando nesse sentido, né? A informação, ela é mãe para tudo isso, então as pessoas terem informação, a internet hoje, né, que leva tudo muito rápido e ela democratiza a informação, que eu acho legal demais, né? Então é importante que as pessoas se informem e procurem fazer a prevenção. Quem previne, ameniza a crise. Que legal, cara. Mori, Oi. uma honra ter você aqui eu que agradeço, como convidado, Essa uma vitrine, verdadeira aula, né? Janela. É um privilégio ser um amigo seu. Cara, muito obrigado pela conversa de hoje e eu acho que foi muito produtivo e eu acredito que sirva de incentivo para muita gente. Espero que tenha ajudado. Foi aí uma leve passada, né? Um podcast. É o primeiro que eu participo, fico honrado também, agradecido. Espero que tenham outros aí e que a gente possa colaborar sempre, né? Eu acho que experiências positivas e construtivas devem ser compartilhadas, porque nós temos que pensar sempre no coletivo, que sociedades estruturadas e promissoras pensam no coletivo. Que legal. Muito obrigado. Alô? Olha, essa aí é para você. Esse foi o bate-papo com o Dr. Mori, um papo leve com a Eleven. E esse é o intuito, compartilhar conhecimento e impactar pessoas. Espero que você também tenha sido impactado, porque muitas vezes você acredita, eu nasci com condições precárias e eu não vou ter condições na vida. Se eu nascer assim, vai terminar assim. Hoje nós tivemos um grande exemplo de transformação, resiliência, criatividade e muito estudo. Então esse foi o bate-papo com o Mori hoje, papo leve com a Eleven. E no próximo episódio você pode ser o convidado para contar a sua história e vir aqui para a gente bater um papo e incentivar outras pessoas a empreender e a fazer negócio. Um abraço, até o próximo programa.